porque a melhor coisa que tem é servir na casa de Deus. Amém? E exatamente a palavra de hoje é sobre isso, sobre o servir. Vai acontecer no dia 24/11 a palestra sobre sexualidade feminina, na faculdade de pós-graduação Impacto, aqui, descendo para o Jardim Universitário, antiga Escola Pascoal Ramos, ou onde é hoje o Centro Comunitário. Então você, mulher que quer participar, você, homem, que quer que a sua mulher aprenda, evolua no conhecimento, envia para lá para ser ministrada, orientada pela pastora Keila, que vai ministrar essa palestra. Também acontecerá nos dias 3 ao dia 6 de dezembro, a nossa conferência profética. Então, irmãos, é algo sobrenatural, é onde você pode profetizar antecipadamente aquilo que você quer que ocorra no ano de 2021. Então nós teremos aqui, do dia 3 ao dia 6, a presença dos pastores Jean Porto, Paulinho de Jesus, Oswaldo Coutinho, pastor Daniel, pastora Keila, e o louvor será pelo Francesco da Silva e a Tatiane e a banda IBN Vinho Novo, amém? Então você esteja conosco, chegue cedo, nós não reservaremos lugares, a quantidade de cadeiras não aumentará, será essa quantidade mesmo. Então você chegue cedo, porque se tiver lotado pelas vias de distanciamento social, você sabe que você não pode ficar em pé ali atrás. Você vai ter que dar meia volta e voltar para sua casa e tentar chegar mais cedo no dia seguinte. Amém? Então está dado o aviso. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu coração e que você possa estar conosco aqui na semana profética. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, há em nosso meio alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu gostaria de conhecê-lo. Levante uma de suas mãos para que nós o conheçamos. Há alguém em nosso meio? Que bom, estamos todos em casa, somos todos da mesma família. Então quer dizer que o pastor pode descer a taca, né? Não vai ser isso não. Amém, glória a Deus. Pastor Daniel, que pregaria hoje, mas ele foi escalado para pregar no Cristo Rei. Está acontecendo o aniversário de 40 anos da igreja IBN Cristo Rei, e ele foi escalado para pregar lá hoje. Então ele está lá no Cristo Rei, ministrando para os irmãos de lá. No próximo domingo e na próxima quinta, quem ministra será ele. Então você que estava ávido por ouvir o pastor Daniel, aguarde até domingo, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor expressado de uma forma exacerbada, de uma forma grande, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Deus expressa o tamanho do seu amor e expressa a atitude que comprova esse amor. Dar o seu Filho. Deus dá, Deus entrega, Deus abre mão do seu Filho, para que o homem, uma criatura sua, alguém que ele tinha gerado dentro dele, pudesse ter a vida eterna que ele sempre sonhou, mas que havia se perdido não por culpa dele, mas por culpa do próprio homem. Então Deus mostra que Ele tem um amor, Ele mostra a atitude desse amor, e com essa atitude Ele mostra a grandeza desse amor. Por causa do seu amor, Deus faz uma coisa interessante: Ele serviu ao homem. Por causa do amor dele, Ele se dispõe a servir, Ele se dispõe a fazer algo pelo homem. A maioria do tempo, a maioria das vezes, desde criança, quando nós somos ensinados no caminho do Senhor, como eu fui, desde a mais tenra idade,
Nós somos ensinados, nós somos levados a entender que servir a Deus envolve relacionar-se com Ele. Mas por esse texto, nós ficamos na dúvida se relacionar apenas com Deus é expressão de amor? Não. A maioria do tempo, nós ficamos sendo inculcados que nós devemos nos envolver com Deus. E nesse envolvimento, estamos nos relacionando com Ele. Nós nos relacionamos com Deus pela oração. É importante você orar. É imperioso que você ore, porque um crente que não ora é um crente fraco, é um crente que não tem direção, é um crente que é empacado, é um crente que é cheio de problemas, é um crente que não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe o que fazer nas horas difíceis. Nós também nos relacionamos com Deus pelo jejum, nós nos relacionamos com Deus pela leitura da palavra. Tudo isso é relacionamento com Deus, tudo isso é envolvimento com Deus, tudo isso é intimidade com Deus. Entretanto, jamais serviremos a Deus com essas atitudes. Você que está anotando, pode anotar aí no seu caderno. Eu não posso servir a Deus apenas pela oração, pelo jejum e pela leitura da palavra. Essas práticas são de suma importância para servirmos a Deus. Mas nós só serviremos a Deus, nós só servimos a Deus de fato e de verdade, quando nós servimos ao próximo. Quando nós olhamos para o texto de Coríntios, que diz que há obras de ouro, há obras de pedras preciosas, há obras de madeira, há obras de feno e obras de palha, as obras de pedras preciosas e obras de ouro, ela está intrinsecamente ligada a servir a Deus, a relacionar-se com Deus, ao tempo que nós dispomos para Ele e o tempo que nós servimos ao próximo. Isso aí redunda em obras de ouro e obras de pedras preciosas. E o resto, pastor? Palha, feno e madeira. Agora, você sabe que o ouro é mais precioso do que as pedras preciosas. Ele tem muito mais valor. Então, o que você almejaria mais? O que você desejaria mais? As pedras preciosas e o ouro. Então, veja só o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo de número 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, ou a acertar contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Vendidos como? Eles tinham a situação de livres. Se ele fosse vendido, se tornaria escravo. Fossem vendidos e com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo quanto se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, é imperioso, é necessário, é urgente que nós descubramos como eu posso servir ao próximo. Como nós olhamos para esse texto aqui, esse servo, ele queria todas as benesses com o Senhor, mas quando ele se tornava numa posição mais favorecida e havia alguém menos favorecido do que ele não dava as benesses que ele mesmo queria, ele não era misericordioso como ele mesmo clamou, ele não tinha dó de ninguém, para dizer mais claramente. E o que isso tem a ver conosco, pastor? O que tem a ver é que muitas vezes nós queremos estar com Deus, queremos falar com Deus, queremos ter a misericórdia de Deus, queremos estar próximos de Deus, mas não olhamos para as pessoas a quem Deus coloca à nossa volta, não olhamos para as pessoas a quem Deus coloca na nossa vida, não olhamos para as pessoas com olhar de misericórdia. Entretanto, muitas vezes olhamos com olhar de desprezo, olhamos com olhar de vergonha, olhamos com olhar de total amargura por ter uma pessoa em dificuldade ao nosso lado. O que Deus quer que você faça? Sirva a Ele. E para você servir a Deus, você tem que fazer como Ele fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e nós só provamos a Deus que o amamos, quando nós amamos aquele a quem Ele criou, quando nós amamos aquele a quem Ele colocou no nosso caminho, mas não só amar, mas servir, resolver problemas, ser uma ponte, ser um caminho aberto, ser luz na vida de alguém. Irmão, foi para isso que Jesus te salvou, foi para isso que Deus te criou, foi para você ser luz, para você ser ponte, para você ser um caminho, para você ser um canal da bênção de Deus até a vida daquela pessoa. Mas ao invés disso, nós queremos maldizer, nós queremos desprezar, nós queremos olhar para as pessoas com olhar de inferioridade, inferiorizando a vida dela, inferiorizando quem ela é, inferiorizando o que ela tem, inferiorizando o que ela faz. Deus, segundo Oséias, nos atraiu com laços eternos de amor, ou com cordas de amor. Esse amor está em nossos corações? Nós nos aproximamos das pessoas para servi-las por causa do amor que nós temos a Deus? Pastor, como eu posso servir ao meu próximo? Pergunte para ele. Como eu posso te servir? Olha para essa pessoa que está do teu lado, que não seja sua esposa, mas olha para sua esposa, olha para seu esposo também. Às vezes o marido não serve a esposa não serve o marido. O amigo que se diz amigo não serve ao amigo. O irmão não serve ao outro irmão. Irmãos, eu conheço histórias entre irmãos que eles querem se matar. Mas eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, Deus não te deu mãos de morte, Ele te deu mãos de vida, Ele deu vida em suas mãos. Pessoas que não se entendem, depois saem falando mal das pessoas, saem tentando destruí-las verbalmente. A palavra de Deus diz: poderá da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como eu posso adorar a Deus e amaldiçoar o meu irmão?
Como eu posso dizer que amo a Deus e desprezo o meu irmão? Eu não o sirvo, eu vejo a aflição, eu vejo a agonia, eu vejo a necessidade, mas eu passo ao largo, como foi aqueles homens descendo pelo caminho, até que o bom samaritano chegou. E olha que o povo que passou ao largo, era o povo da igreja. Era o levita, era o sacerdote, aí passa o bom samaritano. O povo que eles falavam que não valia nada. Para que serve o nosso relacionamento com Deus então, pastor? Você sabe para que serve o seu relacionamento com Deus, sim ou não? Me ajuda a pregar aí, irmãos. Quando eu escrevi essa pergunta, eu queria que vocês respondessem. Para que serve? Para que serve, Josiel? O nosso relacionamento com Deus? Para que serve, Luiz? O nosso relacionamento com Deus, assim como todo e qualquer outro relacionamento, serve para gerar intimidade. Serve para entender o seu propósito, para entender onde Ele está, onde Ele quer chegar, onde quer te levar. O nosso relacionamento com Deus serve para nós conhecermos os seus segredos, por aquele que gera intimidade com Deus, Deus também revela os seus segredos. Mas aqui está o melhor. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, serve para empoderamento, para Deus me empoderar para melhor servir ao próximo. Ô irmão, quanto mais você serve a Deus, mais você tem que ter uma necessidade. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você tem uma necessidade de servir ao próximo. Se você está dizendo que você tem uma intimidade, você tem uma vida de oração, uma vida de leitura, e não se preocupa com o próximo, tem alguma coisa errada na sua vida. Talvez pelo menos na sua fala. Porque Deus, quando Ele se aproximar de você e você se aproximar dEle, Ele vai gerar uma intimidade, você conhecerá os segredos dEle, você conhecerá os propósitos, e Ele vai dizer para você: eu estou te dando poder para você servir ao seu próximo, e servindo ao seu próximo, automaticamente você está servindo a mim. Como eu vou servir o próximo? Eu vou servir ao próximo com cura, eu vou servir ao próximo com libertação, eu vou servir ao próximo com conselhos, eu vou servir ao próximo com um bom relacionamento. Quantas pessoas são carentes de bons relacionamentos, relacionamentos sinceros, relacionamentos duradouros, mas os crentes, infelizmente, são as pessoas que mais quebram relacionamentos. Infelizmente, um dia, eu ouvi da boca de um candidato a prefeito por Cuiabá, ele veio na nossa igreja, e num momento separado ali, ele falou para nós assim, ele falou assim: olha, os crentes é muita gente, mas ô raça desunida vocês, hein? Ô povo desunido esse tal de crente, hein? Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Tens misericórdia, Senhor. Um bom relacionamento, um relacionamento de sinceridade. Tem pessoas aí na rua que só querem isso. É o seu colega de trabalho. Para quem anda de ônibus, graças a Deus aqui, são poucas as pessoas que andam de ônibus. E certamente você que ainda anda de ônibus, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma moto, Deus vai te dar condições de você caminhar sem precisar pegar ônibus, amém? Irmão, já peguei muito ônibus na minha vida. O nosso relacionamento com Deus nos levará a amá-lo incondicionalmente. Muitos de nós queremos relacionar-se com Deus. Aí quando fala de relacionamento, nós olhamos para a parte de cima. Nós olhamos para o altar. Queremos nos relacionar com o pastor. Queremos ter boas amizades com o pastor.
E esse irmão que senta do seu lado aí? Você sabe pelo menos o nome dele? Sabe onde ele mora? Sabe se ele tem alguma necessidade? Não, mas porque, irmãos, amar o seu pastor, honrar o seu pastor, servir o seu pastor é bênção. Não está errado, não. Mas nós não podemos olhar só para o pastor. Quantas pessoas precisam de uma visita? E não é a visita pastoral, é a visita de alguém. É dividir pelo menos as cargas emocionais com alguém. Não, aí você vai lá no projeto acrescentar, né? Porque lá na igreja tem. Aí você fala com os psicólogos lá, ele vai te deixar novinho em folha. Ele quer só falar da dor dele em um determinado momento. Isso é servir a Deus, é servir ao irmão. Quando nós nos aproximamos das pessoas, valorizando-a, irmãos, você ama a Deus? Sim ou não? Então responde bem alto. Você ama a Deus? Sim. Então você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Porque senão esse amor seu, ele é inócuo. Ele não tem efetividade. Ele não vai trazer resultado nem para as outras pessoas e muito menos para você. E eu pergunto para você, a quem nós temos servido? Se você analisar, esta palavra, ela serve como continuação das palavras da semana passada. Por quê? Porque nós, que amamos a Deus, temos que frutificar no Espírito. E certamente servir aos irmãos é uma das frutificações do Espírito. Amar é uma decisão, mas somente o amor ao próximo nos levará a servir a Deus. É tempo de descobrirmos o amor. A quem nós temos amado? Nós temos na Bíblia uma figura bastante emblemática, Paulo. Presta atenção nesse homem. Como fariseu, relacionava-se com Deus de uma maneira intensa e fiel, mas não o servia, pois perseguia aqueles a quem o mestre veio salvar. Paulo ele escreve assim, eu era fariseu de fariseus, no tocante à lei, irrepreensível. Está escrito na Bíblia isso aí. Ou seja, Paulo, ele era doutor, ele era mestre, ele era autoridade naquilo que ele fazia. E ele achava que ele estava fazendo em nome de Deus, ele estava servindo a Deus, porque ele o amava. Não dá para discordar que Paulo não amava a Deus. Não dá para você dizer que ele não amava a Deus de qualquer que fosse a circunstância. Paulo amava e muito a Deus. Só que ele não conseguia servir a Deus, por quê? Pois ele perseguia aqueles a quem Deus sempre quis salvar. Entretanto, uma revelação lhe abre os olhos espirituais, porque os olhos naturais estavam abertos. Qual foi essa revelação? Deus mostrou a ele como ele poderia servir, indo para a igreja, indo para o meio do povo. Sendo ele agora um perseguido e não mais um perseguidor. A partir desse momento, o perseguidor se identifica com os perseguidos, tornando-se ele mesmo um perseguido, ao ponto de declarar que levava no corpo as marcas produzidas por esse amor incondicional. Irmão, você tem alguma marca no seu corpo por amar alguém, por servir a igreja, por servir ao propósito de Deus? Paulo tinha açoites, Paulo tinha marca de algemas. E nas emoções daquele homem? Se as emoções pudessem ser radiografadas, o que nós veríamos na imagem da radiografia das emoções de Paulo? Mas ele nunca se entregou, nunca se intimidou, nunca ousou
tornar atrás na missão que Deus deu a ele, de levar o Evangelho, porque ele amava a Deus, mas sobretudo ele transformava, ele demonstrava esse amor em amor às pessoas. Depois de Jesus, tornou-se o homem mais importante da Bíblia. Simplesmente porque ele serviu a Deus com inteireza de coração. Não depende do que você tem, não depende do que você é, não depende do que você faz, depende do que você quer. Você quer servir a Deus? Comece a servir os seus irmãos, comece a servir pessoas. Essa irmã que está aqui atrás, aqui a segunda daqui para lá. Levanta a mão aí, irmã. É você mesmo. Você que está me olhando, é você. Levanta. Quem sabe quem é essa irmã aqui? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. O nome dela é Nilza. Aí, ó, tá vendo? Ficou doente. Irmão foi visitar? Não, eu nem sabia. É porque nós não servimos, irmão. É porque nós não servimos um ao outro. É porque nós não temos amor. É porque nós não queremos servir as pessoas como Deus manda servir. Talvez você já passou na porta da casa dela e na porta de muitos, mas não teve tempo para parar. Não teve tempo para amar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Irmãos, amar as pessoas e servi-las não é fácil. Não é fácil você abraçar alguém. Não é fácil às vezes você ouvir a mesma história repetidamente por várias vezes e longo tempo. Mas o Senhor te aguentou até hoje. O Senhor te aguenta. O Senhor aguenta as suas reclamações, as suas murmurações. Deus aguenta você porque Ele o ama. Mas Ele quer que você suporte outras pessoas por amor a Ele. Então, verdadeiramente, nós estaremos servindo como igreja. Igreja sarada, igreja curada, igreja preparada para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Se você fechasse os seus olhos agora, quantas pessoas você poderia estar servindo? Quantas pessoas com as quais você poderia estar falando? Quantas pessoas para as quais você poderia estar ligando? Será que tem alguém que precisa ser servido por sua pessoa? Será que a sua pessoa está disposta a servir alguém ainda hoje? Quando o seu telefone toca de madrugada, o que você pensa? Nossa, quem será que vai me perturbar uma hora dessa? Você sabe o que eu penso? Eu falo, meu Deus, será que é algum problema que alguém está passando? Pode perguntar para a pastora Eliana que está lá atrás. Ela tem mania de abaixar o volume do meu celular e eu brigo com ela. E se tocar e eu não ouvir, alguém precisar de socorro, precisar de ajuda, o que eu vou fazer depois? Esse é o meu coração. Deus quer que você sirva pessoas. Deus quer que você ame pessoas. Então, a partir de então, Ele fará de você um homem, uma mulher vitoriosa. Fará de você uma mãe vitoriosa, uma mãe alegre, uma mãe frutífera. Fará de você um pai que terá alegria com a sua prole. As suas mãos serão abençoadas. Tudo que você tocar prosperará. Mas, sobretudo,
Mas, sobretudo, quando você decidir amar, na medida que Deus ama, e começar a servir pessoas, Deus vai expandir de uma maneira tão grande, mas de uma maneira tão grande o teu coração, que você vai chorar sozinho pela vida de pessoas. Você vai querer estar junto de tanta gente, que talvez não vai sobrar tempo para você mesmo. É lógico que você vai precisar controlar suas emoções. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, como você está expressando o seu amor para com Deus? Até hoje foi só através do jejum, da oração. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus, mas eu não gosto do louvor. Eu não gosto da voz da Tatiane. Quando o Josiel canta, misericórdia. Quando é o Pedro, quando é o Anderson. Quando era o Francisco, graças a Deus que o Francisco saiu do louvor. Alguém enganou ele e falou que ele era do louvor. Ele ocupou agora. Irmãos, você está pensando que tem gente que não fala assim? E diz que ama a Deus. Eu conheci um homem, o ano passado, um homem famoso. Tem muitas coisas tristes na história desse homem. Mas Deus transformou a vida dele. E uma das perguntas que ele me fez, que mais... Ele falou, pastor, o que eu posso fazer para servir as pessoas? O que eu posso fazer de bom para servir as pessoas? Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Naquele momento, eu não tive resposta para ele. Travou a garganta. Depois eu disse para ele assim, você consegue amá-las? Aí ele falou, claro que eu consigo. Eu falei, então é só você fazer tudo que o amor pedir. Não negue nada para o amor. E você estará servindo essas pessoas. E fazendo tudo o que elas precisam. Ser amadas. Você não precisa fazer o que elas precisam fazer. Mas a sua parte, muitas vezes, você vai precisar. Eu encerro esta palavra com o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E eu faço a pergunta: o que nós estamos fazendo para Deus? Porque nós dizemos a mesma coisa, nós amamos a Deus de tal maneira que fazemos isso ou aquilo. Que lemos a Bíblia, oramos de madrugada, oramos de joelhos. Isso vai trazer um poder tremendo para a sua vida. Isso vai trazer uma intimidade tremenda. Mas Deus está falando assim, e agora? E o resto? E o resto? Deus está olhando para você nesse momento e está dizendo assim, e o resto? E agora, aquilo que eu falei com você? Deus quer que você sirva pessoas. E você pode começar hoje a exercitar o desejo do coração de Deus. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus.